Olá, como prometido, mais uma live. Nós estamos na Maratona das Lives aqui no Instagram, no Tati Jordão. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, né? O nosso objetivo é que cada vez mais as pessoas tenham acesso às informações. E tem algumas pessoas que já estão entrando. Olá, Camila, seja bem-vinda à nossa live. E aí, Camila e amigos que estão entrando também, nosso objetivo com essa maratona de lives é deixar compartilhado, né, conhecimento de diversas áreas, não só de arquitetura, conhecimentos técnicos. Então a gente já falou aqui de finanças, já falamos aqui sobre mentoria, falamos de planejamento com Ju. Seja bem-vindo também aqui. Hoje a gente vai trazer o tema papel de parede, complementos, quais são as dúvidas, broncas, problemas que esse acabamento tem trazido para a nossa vida, né? Nós que projetamos, e que ele pode, com essas informações, hoje a gente tem um convidado especial. Eu estou aguardando aqui nosso convidado, nossa surpresa que já foi anunciada aí no Instagram durante uma semana. Já estou aqui com minha fila das perguntas todas que a gente recebeu durante essa semana. E esse nosso processo de live está sendo feito da seguinte forma. Almi, Amor, também por aqui. Tem umas pessoas, uns amores que estão sempre comigo, né? Graças a Deus, acompanhando, e que realmente motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho de lives. Então, nosso convidado especial já está aqui, Project Decor, Paulo. Eu vou aguardar só Paulo solicitar a entrada. Enquanto isso, eu vou dando aqui boas-vindas a Tassiane, a Cristiano, seja muito bem-vindo, Almi, Eri também, que eu já falei. E aí eu vou aguardar só o Paulo solicitar aqui a participação dele ao vivo, para a gente iniciar hoje a conversa sobre papel de parede, seus complementos, quais foram as dúvidas, problemas. Kelvin, amor da vida, também aqui. Olha a responsabilidade, né? Então, veja só. Seja muito bem-vindo, Kelvin. Sua pergunta está anotada aqui. Isabel também, seja bem-vindo. Cris mandando um oi. Então, Paulo, pode solicitar. Não sei se você está achando aí como é que faz para solicitar. Deixa eu ver aqui que tem algumas pessoas. Solicitação de Paulo já está aqui. Da Project Decor entrar. E um assunto realmente é muito importante. E concordo com você, não poderia ter profissional melhor do que Paulo. Olha aí, Paulo aqui no Ar da Graça. Paulo, muito obrigada. Já estão aqui já super elogiando. Você já é rei na área aqui, né, Paulo? E é um sucesso, né? A gente está aqui, eu estava justamente comentando as pessoas que estão entrando, explicando que a gente está aí numa rotina de lives toda terça-feira, e é muito importante porque a gente compartilha depois essas informações e deixa registrado, né? Paulo, então, enquanto as pessoas estão entrando aqui na nossa live, Marina, beijão, Ed entrou também, beijão. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história de vida, né? Como assim, Project Decor? Certo, então, comecei a trabalhar com papel de parede já tem um bom tempo. Aqui em Recife já tem 10 anos que a gente está trabalhando aqui. Antes eu trabalhava nos Estados Unidos, né? Trabalhava com construção, com obras. E surgiu o papel de parede, a gente começou a trabalhar e fui me interessando cada vez mais. Quando retornei para cá, para o Brasil, criamos a Project Decor. É isso que vem acontecendo até hoje. Graças a Deus, um sucesso, a gente não para de trabalhar. E de um tempo para cá a gente começou a compartilhar também um pouco de conhecimento que a gente tem, que eu acho muito interessante essa parte, né, de mostrar o dia a dia, tirar algumas dúvidas. Chegar mais perto, né, das pessoas, né, Paulo? Com certeza, com certeza. E é uma coisa assim que eu acho que agrega muito, né? E como você disse, chega mais perto das pessoas. Bom,
Ó, a Basicamente, agenda de Paulo, olha, a agenda de Paulo, amigos, é um problema. Assim, se você quer fazer um papel de parede hoje, então você se programa a instalação, rodapé, papel de parede, moldura. não é nem Tipo, tanto. ligue 2 meses na frente, porque ele é disputado. A pessoa é boa no que faz, graças a Deus eu já tive o prazer A de gente se estar em esforça, né? A parceria. gente se esforça para gerar bons resultados, né, para os nossos clientes. E eu acho que é por isso que acaba virando assim essa maratona de agenda e Essa procura, né, que é muito grande. essa procura. É, é isso. Eu tô aqui, ó, com a fila das perguntas. Nossa, vamos lá. Chegou mais, viu? Chegou mais, porque Legal. o assunto é interessantíssimo. E o que eu não Paulo, consegui responder, pode ter certeza que eu vou pesquisar, mas eu acho que vou conseguir responder todas. consegue. Inclusive, eu quero deixar já aberto a todas as pessoas que estão conosco. Se alguma das perguntas que a gente fez aqui não for a sua dúvida, a sua pergunta, não for o seu caso, manda aqui no descritivo, de vez em quando, Paulo, eu estou prestando atenção em você, mas eu vou estar olhando aqui, anotando alguma coisa das pessoas que estão Muito bom. conosco. Paulo, já aconteceu comigo e eu quero ver o que você sugere. Já aconteceu de alguns anos atrás. A gente está fazendo a instalação do papel de parede. Tati, acabou o papel, o que a gente faz? E cadê o papel? E não tem, ficou faltando uma... E aí eu queria entender de você como é esse percentual de perda. Tem diferença se é florido, estampado? Então, para que não haja esse problema de começou, não tem como acabar porque o papel não dá. O que a gente faz? Ao chegar no ambiente, a gente mede todo, faz todos os cálculos para que isso não ocorra, entendeu? E a gente também sempre confere lote para que, se venha a faltar, que seja pedido do mesmo lote, tudo certinho. Os cálculos é bem simples. A gente mede a área toda e quando é um papel estampado, a gente divide por 4.0. Porque a perda vou anotar aqui, vou anotar, viu? Tô nos próximos. Estampado. Estampado. 4.0, que vai dar a quantidade de rolos necessário para aquela parede. Quando o papel é liso, que ele tem uma perca bem menor, a gente divide por 4.5. O que é o 4.0 e o 4.5? A gente esse 4.0 e 4.5, a gente considera que o rolo tem menos do que 5 metros quadrados, para aumentar um pouco mais esse percentual. É uma medida muito simples e prática que raramente dá erro. E outra coisa, porque hoje, com essa coisa da tecnologia, as pessoas estão comprando também pela internet, né? Então, com certeza. Para não ter problema, né? Então, é muito raro dar erro nessa forma de cálculo, entendeu? E a outra coisa que vocês fazem também, o que você ia comentar? Não entendi. A outra situação que você faz também, porque além de fazer a medição, dividir... Eu costumo não descontar a janela, espaços pequenos, ar-condicionado, caixa de ar-condicionado de janela, no caso. Porque essa parte que vai passar daquela linha do ar ou da linha da janela, é muito difícil que você consiga usar aquela parte em um outro lugar da parede. Então, muitas vezes acaba virando lixo, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente não desconta essas partes. A não ser que for uma janela muito grande, que for tipo um ar-condicionado. Um janelão, né? Isso. Um painel de TV que seja bem grande. A gente aí sim é legal descontar. Mas quando é coisa pequena, a gente não desconta, porque esse desconto pode acabar faltando no papel, entendeu? Acaba faltando. Aí, assim, quando você está no cliente que é no interior da sua cidade, e aí você está lá, todo focado, montado a estrutura, eita, não vai dar. Se foi um papel de pronta entrega, show, dá para resolver. Sim. Se não foi um papel de pronta entrega, se foi um papel que você pediu na internet, 30, 45 dias, a depender do papel.
né? E Edvânio está colocando aqui uma observação, né? Muita gente acha caro o serviço de instalação do papel de parede, mas não faz ideia do tamanho do trabalho que é, responsabilidade que esse profissional tem, porque tem papéis de parede que são caríssimos, né? É um trabalho extremamente artístico, de assim, dedicação, com cuidado, porque é papel, é água, é cola. É a cereja do bolo da decoração ali do fechamento. O aprendizado não para a gente que trabalha com essa área de decoração. Você mesmo sabe, tudo está toda hora mudando, então se você não acompanhar a evolução desses produtos, desses materiais, você vai ficar para trás e vai ser difícil acompanhar esse processo evolutivo. Entendeu? Com certeza. Quando o cliente ele te contrata diretamente, não tem uma loja, ele comprou ali pela internet, você, antes dele fechar, você recomenda ir na casa do cliente fazer uma medição? Você acha importante? Ou simplesmente, cliente, divide aí o estampado por 4 e o liso por 4,5? Deixa eu te explicar o que a gente faz. Hoje, com o WhatsApp, fica bem mais fácil. Então, a gente pede uma foto do ambiente, porque tem muita gente que compra e não sabe fazer o cálculo. Sim, é uma coisa simples, mas muita gente não sabe como fazer isso. Então, olha, eu tenho aqui uma parede e eu acho que um rolo dá. Então, a gente faz assim, me pede uma foto dessa parede, coisa simples, estica uma trena. Se caso realmente a pessoa não conseguir fazer isso, a gente vai lá e mede todo o ambiente. Mas pede a medida da parede, uma foto da parede, e assim a gente consegue orientar, falar, não, sim, dá, não dá. Olha, eu tenho dúvida ainda, então eu vou dar uma passadinha aí, coisa rápida, a gente tira essa medida. Aí depois a gente faz esse agendamento, mas tem sempre esse processo antes de fechar o agendamento, entendeu? Perfeito, porque hoje... geralmente o arquiteto já tem o projeto, já passa para a loja ou para o cliente leva esse projeto, não é isso que acontece, e já compra a quantidade certa. Olha, você tem fãs aqui, Paulo. Tem Alexandre Ferraz, o melhor profissional do Recife. É aluno da Project, esse aí. Olha aí, daqui a pouco está instalando junto com você. Que bom. Obrigada, Alexandre. Que legal, que legal. Então você também ensina outras pessoas a fazer instalação? Ele trabalhou comigo uma época, aprendeu e trabalha. E hoje está fazendo no interior. Isso. Que bom, que legal. Então já respondeu aqui uma outra pergunta, que seria se o profissional precisa medir, né? E dependendo da situação, o profissional vai medir, né? Mas só que com o WhatsApp, tecnologia, hoje a gente resolveu já muita coisa, né? Você falou da importância de ver o lote, se a pessoa vai comprar. Você tem muitos fãs aqui, Marina Ferraz, melhor empresa. Essa aí é a minha esposa. Marina, mas eu concordo, Marina, eu concordo contigo, porque realmente Paulo, ele é diferenciado. Ele acabou de lhe entregar, Marina. Mas vale, a torcida dentro de casa é sincera, vale sim. Você falou da recomendação, falou da coisa da cor, do lote. Se for comprar online tem que ter, né, esse cuidado. E aí, pergunta que eu sempre, já me caí nessa pergunta, tá errado, enfim. Já veio essa dúvida uma vez para mim. Tem nicho, tem prateleira, tem espelho. O papel de parede entra antes ou depois? Eu vi, inclusive, no seu Instagram, essa semana, que teve uma informação sobre nicho. O que tu recomendas? Olha só, é uma pergunta, assim, um pouco difícil, sabe? Por quê? Imagina só, você tá lá com sua parede bonitinha, você comprou papel de parede, pagou caríssimo naquele papel de parede. O marceneiro chegou para colocar uma prateleira e furou errado. Imagina só. Furou errado. O trabalho que vai ter de reparar não vai ficar a mesma coisa. Imagina se for um papel acetinado, que ele acaba ficando uma linhazinha. Então, eu gosto de aplicar depois, mas isso é uma coisa minha. Tem muita gente que prefere, não,
peça para aplicar o papel primeiro e depois a parte do marceneiro. Eu, particularmente, gosto de aplicar depois, que eu sei que não vai ter esse risco, entendeu? Antes ou depois, dá certo. O que eu peço que para aplicar o papel antes, no caso de closet, que são muitos recortes, imagina só, um closet já é pequeno, imagina um tanto de prateleira para você casar um desenho descendo de uma prateleira para outra, a chance de dar errado, a gente tenta não dar errado, mas a chance de dar errado... A chance existe, né? A chance existe. Aí a gente volta para aquele comentário de Edivânio que ele fez aqui no começo. É um trabalho artístico. E aí fica um trabalho artístico meu, que MacGyver meio, né, no deserto. Porque eu vi o trabalho que você fez essa semana e realmente, geralmente, a gente vai responder já, Edivânio, tua pergunta, e acho que tem total sentido. E eu vi que assim, é muito trabalhoso, você tem que tirar o material se você não tivesse com a ferramenta, mas como você recomenda realmente colocar o papel de parede depois, eu também faço essa mesma orientação, porque se acontece alguma coisa, fura errado, risca, aí a culpa, entendeu? Depois para achar a culpa é mais difícil. E você perguntou do espelho. O espelho, sim, espelho. Já é diferente. Eu prefiro colocar o papel antes do espelho. Por quê? Imagina um lavabo que o espelho vai de um canto a outro do lavabo. Entendeu? O lavabo, as paredes nunca dá o esquadro perfeito. Isso é fato. Então o que a gente faz? Nesse canto, você vem com o papel e passa um pouquinho para dentro dessa parede onde vai o espelho. Aí o que acontece? Quando eu coloco o espelho, mesmo se ficar um pequeno espaçozinho, vai estar coberto com o papel aquilo ali, entendeu? Então, você não tem um exemplo simples, uma parede totalmente azul com um espelho e uma linha branca dividindo o espelho e o papel. Imagina só. Então, a gente passa o papel pelo menos 5 centímetros em todas as... em cima, embaixo, nas laterais. No perímetro todo, né? Essa pequena linhazinha por falta de esquadro, de nível. Entendeu? Certíssimo, certíssimo. E aí vai uma dica pro pessoal de arquitetura, design, que, enfim, ou as pessoas que vão comprar antes, porque geralmente eu tirava a área do espelho toda, tá? Não vou mentir, mas a partir de agora vamos considerar pelo menos esses 5 centímetros, pessoal, passando, pra gente não ter problema com o papel de parede e a linhazinha, porque eu entendo, as paredes, tem gente que faz o emmassamento curvo, aí o espelho não vai conseguir chegar, você tem que deixar um pouquinho, milímetros, aí o papel de parede, enfim. Então, para evitar esse tipo de coisa, passa realmente papel de parede atrás 5 centímetros. Pessoal, dica importantíssima, para a gente ir no final, eita, cadê o papel, né? Então, vamos aqui, tem algumas perguntas que estão chegando, e aí vamos aqui para Ed. Papel de parede é apenas estética ou um investimento? O que você acha? Eu acho os dois. É um investimento. Imagina você vender o seu apartamento todo decorado. Não é um investimento? Exatamente. E ele exatamente. Todo decorado, estética. Eu concordo com você, porque assim, se você hoje quiser não fazer o recurso de pintura, por exemplo, tem alguns apartamentos em São Paulo, né, sul, sudeste, que usam muito esse artifício, eles não pintam e usam papel de parede no apartamento todo, eles pegam papel de parede liso, no acabamento linho, e eles fazem aquele investimento para poder ter o apartamento com um tom diferente, um acabamento diferente, mas acaba dando um resultado estético bem legal. Né? Tipo hotel, né? Muitos hotéis usam isso, né? Faz um revestimento em todas as paredes com papel liso, linho, uma texturazinha, né? Para dar um... Então ele acaba sendo um investimento estético. Né? Exato. Camila, tem uma outra pode dizer. Em cidades que tem umidade. Camila, pronto. Umidade, alguma diferença para aplicação? Umidade, em todos os sentidos, não combina com papel. Tendo umidade, não combina com papel. Porque, por mais que seja um papel de parede, é feito para parede, mas ele não é feito para umidade. Todo lugar, até embaixo do ar-condicionado, se começar a pingar, o papel vai começar a soltar. Porque a cola
A cola é a base d'água, a água vai dissolver essa cola e o papel vai se soltar. E a umidade de dentro para fora acaba mofando o papel, entendeu? Porque Sim. imagina só, uma parede assim normal na tinta, ela ainda tem uma certa respiração de umidade. Você colocou o papel, abafou essa umidade. Ela não tem mais para onde sair. Ela vai acabar virando um mofo naquela parede. E o papel mofou, já não tem mais o que se fazer. Aquela parte ou aquela parede você já perdeu com o papel. Entendeu? Então, na verdade, assim, se existe uma área úmida, o ideal seria fazer impermeabilização adequada para essa parede, né, de fora para dentro, de dentro para fora, para que você possa pensar em utilizar o papel de parede, porque o papel de parede ele vai esconder, ele vai maquiar a umidade e vai depois transformar isso no mofo. Aconteceu no apartamento que quando a gente tirou, a parede estava verde, assim, por trás, porque era muito úmido o apartamento. E o mofo é uma coisa muito séria. Tem gente que acha que o mofo é simples, mas não é. O mofo é uma coisa muito séria. Aconteceu já alguns anos atrás com um cliente nosso. Ela estava para ganhar nenê. A gente fez o quarto, não tinha umidade nenhuma no quarto. Era uma casa térreo e não tinha umidade nenhuma. Ela ganhou nenê, voltou para casa e a criança não parava de ter asma, de ter insuficiência respiratória. E ninguém ia para o médico, voltava, ninguém descobria o que essa criança tinha. A empregada limpando o quarto bateu, não sei se foi a vassoura, o rodo, alguma coisa, e rasgou o papel. Quando rasgou, ela viu que atrás estava todo preto de mofo e era isso que estava ocasionando Meu Deus. A má respiração da criança. A alergia, coitado. E a gente não sabe. Não sabe. Isso é muito sério. Eu já tive problemas em apartamentos que são muito próximos à praia, né? Uhum. A gente já resolveu uma situação fazendo impermeabilização muito líquida com um produto que eu não vou lembrar agora o nome, mas na fachada, e a gente fez um emassamento. Vedacente, uma coisa assim. Um X desse aí que eu não vou lembrar, não vou nem chutar. Veda alguma coisa. Veda Plus Power. E a gente fez também o emassamento pela parte de dentro com a massa acrílica, porque é uma massa que ela tem uma resistência maior. Ela é mais dura, né? Também. Exatamente. E aí isso, inclusive, já puxa um gancho para uma pergunta que Kelvin nos fez. Kelvin perguntou o seguinte: se a parede tiver na cerâmica, como colocar um papel de parede sem marcar, sem precisar tirar a cerâmica, né? Isso. Com a cerâmica, só na cerâmica não se aplica, Kelvin. O que deve ser feito? Essa cerâmica tem que ser toda revestida com massa. Muita gente usa massa acrílica, que acaba sendo mais rápido. Tem cliente também que manda fazer reboco de gesso. Eu creio que a massa acrílica acaba sendo mais barata. Você pode dar uma mão fininha, né, de massa e logo depois lixar e pelo menos selar com selador acrílico. Entendeu? Isso. Agora, diretamente na cerâmica, vai marcar e ele não vai colar, porque a cerâmica não tem absorção da cola. Entendeu? Então, só o papel vai absorver a cola, a cerâmica não vai absorver nada, e o que vai acontecer? Vai soltar. Entendeu? Então, é recomendado dar essa demão ou de reboco de gesso ou de massa acrílica e lixar e pintar. Diretamente na massa, a gente não aconselha também. Por quê? Não sei se tem alguma pergunta relacionada a isso, mas... Tem também. Posso esticar essa pergunta um pouquinho, né? Pode, vamos esticando. Diretamente na massa, o que acontece? A absorção é muito mais rápida da massa, porque ela está sem um selador ali. Então a massa vai ter mais absorção e o papel vai ter menos. Também corre o risco de se soltar. Então o selador acrílico ou a tinta acrílica vai impermeabilizar e vai dividir essa absorção de cola, para que os dois absorvam o mesmo tanto de cola e o papel fique ali direitinho sem se soltar. Na proporção correta, que já entraria na minha pergunta de paredes em gesso, né? Paredes em gesso, ou que foram construídas há pouco tempo. Então a gente teria que realmente fazer uma mão fina de massa, passar um selador, na verdade secar, passar um selador para depois fazer
a aplicação do papel de parede. Aham. Paulo, não tem essa pergunta aqui não, mas eu vou perguntar porque aqui está chovendo, eu quero a tua resposta. Tem alguma contraindicação fazer a aplicação do papel de parede em tempo úmido ou com chuva? Olha só, tem. Eu sempre uso em todos, na época de chuva, principalmente aqui em Recife, que chove muito, na época de chuva eu uso a cola normal e uma anti-mofo, aquela cola heavy. Eu sempre coloco um pouquinho daquela cola no papel, porque com o tempo úmido a parede demora mais tempo para absorver a cola. Uhum. Demorando mais tempo para absorver, isso fui aprendendo com o tempo, sofrendo e aprendendo. Mas a gente só aprende assim, a gente só aprende lá lapada, como diz. Assim, a cola demorando mais tempo para absorver, porque a cola é grossa, então ela tem um certo tempo de absorção, ela acaba mofando, porque ela passou muito tempo ali, não foi absorvida nem pelo papel, nem pela parede. É claro que a gente tem que regular a medida de cola, mas como é um trabalho feito manual, não é feito por uma máquina passar a cola, é claro que tem algum ponto que vai ficar com um pouquinho mais de cola do que outro ponto. Então, ele pode sim manchar. Aí o que a gente faz é isso, colocam sempre uma dosagem de cola heavy, que ela tem um aditivo antimofo e evita com que isso aconteça. Entendeu? Perfeito. Na época chuvosa. Então, ó, vários aprendizados aqui, eu não sei vocês, mas esse negócio, eu não sabia, viu? Eu chutei a pergunta aqui, porque aqui tá chovendo. Pro Sudeste, que também sou do Sul, que é um tempo mais úmido do que aqui, eu acho que seria uma boa dica, né? Para se tem alguém do Sul vendo, seria interessante. Não, perfeito. Mas se não estiver vendo agora, Paula, a gente vai deixar esse teu vídeo, nossa live, disponível no nosso canal do YouTube. Então, legal. Acompanha Project Decor no Instagram e Tati Jordão, porque assim, a gente vai, Project Decor, a gente vai deixar todas essas informações disponíveis lá no canal do YouTube, né? Porque é importantíssimo. Então, a gente tá com várias dicas aqui. Então, a gente já deixou... Projeto só para fazer propaganda, não, porque eu cheguei agora do trabalho mesmo. Mas você pode fazer a propaganda da Project, porque pode. Claro, deve. Deixa eu ver aqui. Já vou só para poder me organizar, né, na minha cola. Tem um vídeo seu, entre vários vídeos, na verdade, que você... Eita, ele tá fazendo outra pergunta. Eita, Ed, vamos lá. Amo papel de parede, eu também, Ed. Eu sou louca do papel de parede. Colocou lá na casa dele, instalou nas paredes e no teto. Foi um excelente investimento em conforto. Certíssimo, porque hoje também se usa papel de parede no teto, né? Hoje está realmente... Está em alta muito o uso do papel de parede. Sim. Então, dentre os seus vários vídeos, você tem um vídeo lá de acabamento de rodapés, né? E... Eu vi que você faz uma consideração com relação à entrada do rodapé. Em que momento entra o rodapé? Antes ou depois do papel de parede? Aí eu queria já puxar o gancho para você falar um pouquinho dessas dores de cabeça, né? Porque os pisos, meu Deus do céu, nivelamento, Jesus, é uma coisa seríssima. E aí vocês sofrem. Então, quais são as técnicas que você usa para nivelar, né? Ou acompanhar o desnivelamento? E em que momento entra o rodapé? Antes ou depois do papel de parede? A gente sempre indica colocar o rodapé primeiro. Porque o acabamento do rodapé ele é feito ou com a própria cola ou com a massa específica de acabamento. Essa massa e essa cola é de coloração branca. O branco vai manchar o papel. Você esfregar demais, como ela é um pouco porosa e grudenta, ela acaba esfregando muito, ela acaba tirando a coloração do papel. Então o que a gente pede é instalar o rodapé primeiro e o papel logo em seguida. Pode se fazer até no mesmo dia, a gente cansa de fazer isso. Mas tem que seguir esse cronograma. Primeiro o rodapé, depois o papel. Outra coisa também, o rodapé a gente pede também para que seja instalado antes da última demão de tinta. Se
a parede for de cor escura ou que não seja branca, de qualquer outra tonalidade que não seja branco, branco gelo, até o cinza clarinho ainda vai. Por quê? Porque a cola e a massa de acabamento, ela pode acabar manchando em cima entre o rodapé e a tinta. Até fiz um vídeo esses tempos atrás de uma casa que a gente foi trocar, na verdade, o papel, acho que é isso. E tava manchado, porque a pessoa colocou o rodapé é a coisa mais linda, ele é tipo um platinado da Santa Luzia. Ele é um bronze, né, da Santa Luzia. Bronze, tem platinado, tem até preto agora, se não me engano. E no acabamento, acabou manchando o papel, justamente onde ele passou o dedo entre o rodapé e a parede. Eu vi. Ali, é um papel que tá lá, um papel tá azul, né, uma coisa assim, com esse rodapé todo bonitão. Aí ele foi, eu vi, tá, realmente tem uma linha e depois teve que fazer a troca do papel de parede todo, né? E aí, o que tu tem de dica com relação à instalação de rodapé? Quando a parede está completamente... O piso, na verdade, ele não está em condições lineares, normais, né? O que a gente mais pega aí. E também com relação a esses acabamentos de 45 graus. Pelo amor de Deus. Jesus! Eu já cheguei em obra para ver. Eu falei, meu Deus, você faz isso na sua casa, pelo amor de Deus? Né? Na verdade, eu fiz aquele vídeo dos cortes de 45 graus, porque muita gente pergunta, você faz os cortes de cantos em 45 graus? Tem gente que pergunta, não é por vontade, mas ela nem sabe o que é um 45 graus, entendeu? Isso. É porque um amigo falou, o arquiteto falou, olha, pergunta para ele se ele faz o corte de 45 graus. 45 graus é o encontro de um com o outro, que na verdade às vezes dá 46, tem parede que dá 50. A parede dá 50 graus, depende da construtora. Isso. E a gente tem um esquadrozinho, que é um transferidor de ângulo, coloca na parede e vê o real ângulo que aquela parede tem. Por isso que quando a gente posta lá as fotos, o rodapé bem juntinho mesmo, sem fresta nenhuma, é porque foi cortado com o ângulo exato que aquela parede tem. Entendeu? A gente acha que é milagre, né? A gente acha que é milagre. Mas nossa, não. foi tão fácil, ele passou a serra, colocou lá, deu certinho. Não é? Tem canto de parede que a gente passa 15 minutos para acertar o ângulo daquela parede. Por mais que você coloque na serra lá, o ângulo que ela deu, quando você coloca, não bate. Porque tem alguns casos também, algumas marcas de rodapé, que ele não é 100% reto. A peça, ela faz uma envergadura. Ainda tem esse detalhe. Aí você imagina, você tem que descobrir o ângulo da parede, transferir esse ângulo para a serra e desmistificar essa envergadura. Qual é? Que o rodapé tem. É quase um MacGyver do rodapé, meu filho. Aí a gente volta naquela pergunta que você falou. Por que é tão caro? Ai, pessoal, olha aí as respostas, né? Por que é caro? Porque o negócio dá trabalho. Porque dá muito trabalho, não é pouco, não. Ed está fazendo outra pergunta e ele está aqui perguntando qual a melhor opção de rodapé, né? Seria o de madeira ou de polietileno, aquele que é um plástico, né? Para quem não sabe que é polietileno, mais rígido. Tem alguma diferença? Para o resto da vida, polietileno. Não absorve água, não mofa, não se desfaz. Dura. Você pode pintar depois, né? O polietileno, se quiser, se ele for branco. Pintar. Ele já vem, ele tem de várias coisas, tem até imitando madeira, ele já vem branco, que já é um fundo para outra tinta, entendeu? Aceita outra tinta acrílica, esmalte sintético. Então, não é porque eu faço, não. Mas, na minha casa, é rodapé de polietileno. Porque pode jogar água, pode passar pano. Com esponjazinha você limpa.
entendeu? Perfeito. Não vejo. É porque você tem, inclusive, já pegando o gancho da pergunta de Hélio, eu já tenho uma outra pergunta. Porque hoje a gente tem algumas empresas, né, que trabalham com rodapés de várias alturas, né, vai muito de gosto. Então, as pessoas podem usar um rodapé mais baixo, mas ficaria mais nobre, né, também a depender do apartamento. Se você usar um rodapé um pouco mais alto, é legal, fica interessante. Então, você tem preto, branco, platinado, bronze, você tem diversas opções, amadeirado, você tem rodapé que imita, cimento queimado, enfim, é um mundo à parte, né, essas opções. Mas as molduras de portas, elas também estão entrando nessa linha de seguir o padrão do rodapé. Tu tens alguma consideração com relação à instalação? Se a pessoa vai fazer o rodapé numa altura de 10 e vai querer fazer um friso da porta também, em que momento entra? Qual é o cuidado que o pedreiro que fez o chumbamento da porta precisa ter? Ou do pintor? Como é que precisa estar acabado para receber isso? Sim. Quanto ao pedreiro, o portal, para ser feito essa moldura de porta com a mesa, com as guarnições que se chama, né, dependente da marca, o portal tem que estar completamente alinhado com a parede, porque algumas construtoras entregam o portal, ele é um pouquinho mais estreito do que a parede. Aí aquela moldura que já vem própria para aquele portal, ela entra um pouquinho dentro da parede e sai, entendeu? Então, se você tirar aquela moldura para colocar um desse branco, não vai ficar bom, porque vai ficar quase 1 centímetro de espaço entre a moldura e o portal, entendeu? Então tem que ser um portal que esteja completamente alinhado com essa parede, tanto dentro quanto fora, para que quando você colhe, só reste o espaço do acabamento. E aí a gente tem que puxar a orelha do pedreiro, né, que vai fazer o chumbamento da porta e depois do pintor que vai fazer o acabamento para depois você entrar. São muitas atividades. Também, o rodapé, se você comprar o rodapé e também as molduras de porta, as guarnições, tem que ser da mesma marca, porque uma marca tem uma diferença milimétrica para outra. Então você imagina, você coloca aqui o rodapé e você vai colocar uma moldura na porta, casando aqui uns 45 graus. Se você olhar de lado, uma está mais para fora do que a outra. Por quê? Porque ela tem uma diferença de espessura, entendeu? Então, é muito interessante isso. A gente fez essa semana de um cliente que ela tinha essa diferença. A moldura da porta ficava bem para fora do rodapé. Aí, o que aconteceu? A gente teve que descer com a moldura até o chão, sem fazer esse corte dos 45 graus, porque o rodapé ele não tem aquela frestazinha que sobe, tipo um desenhozinho. Então, um desenho. Casar os dois desenhos, um subindo e encontrando com o outro. Teve que ficar um topado com o outro, porque a diferença na espessura era grande, dava quase meio centímetro de diferença. O rodapé era Nesse caso, eram materiais diferentes. Eram materiais marcas diferentes. Marcas diferentes. Então, é uma coisa que tem sempre que ficar atento. Comprar sempre da mesma marca. Perfeito. Que seja a mesma espessura. A moldura de porta, ela não pode ser o rodapé. Porque o rodapé, ele tem uma fresta atrás que serve para passar fio. Imagine só, você colocar um rodapé na parede, vai ficar aparecendo uma fresta, que é o que serve para passar fio. Vamos tentar economizar, vamos comprar o rodapé, porque é mais barato do que a guarnição da porta. Não vai dar certo. Ed, tô adorando a participação de Ed, várias perguntas. Dá para embutir fio no rodapé? Dá para instalar fita de LED, fazendo efeito de luz no rodapé? Fita de LED nunca vi no rodapé. Eu acho, Ed, aí agora eu vou responder. Se os arquitetos que estão me vendo, se eu estiver errado, por favor, me complementem ou me corrijam. Se a gente fizer uma cheia na parede de 1 centímetro e entrar com o rodapé e a fita passando, será que funciona?
Não entendi. Mas é de cima, porque se a gente colocar a parede e fizer uma cheia, deixando um espaçozinho para poder entrar com a fita de LED aqui. Só que aí, no caso, a gente faria essa cheia, no caso, para baixo, né? Da parede. Para poder a luz ficar estourando para baixo, para a gente não ver essa cheia que foi dado de cima, né? Porque imagina, você afasta um pouquinho e... Ou lá vai a pessoa desenhar agora aqui, né? Porque a pessoa veio a pergunta e aí vamos ver se... arquitetônicos. Aquela coisa, né? Vamos tentar fazer no ao vivo. Aí, Ed, eu não sei, Ed, se existe alguma empresa que já tenha esse tipo de solução. Mas, veja só, o que eu acho que a gente poderia fazer, botar aqui rodapé, não sei se vai estourar, e aqui seria a LED. Talvez, se a gente fizer isso aqui considerando parede, isso aqui considerando o rodapé, instalando o rodapé 2 centímetros antes do piso. E aí entraria com a fita de LED aqui. Só que essa estrutura aqui, porque a gente tem que pensar no fio saindo aqui, tem que pensar no drive que vai subir para algum lugar, né? Então, se a gente considerar que aqui é o piso, né? Então, a gente instalaria o rodapé 1 centímetro. Eu acho que teria que ser maior, porque o eletricista vai ter que ter um espaço para colar esse LED, né? Isso, exatamente, 1,5. A gente pega um eletricista magro, de mãozinha, da mão pequena, e talvez a gente consiga fazer nessa solução. Talvez, né? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, a gente nunca projetou não, mas considerando que aqui seria a parede, aqui o rodapé, essa situação seria a fita de LED e aqui o piso, né? Então a gente teria uns 2 centímetros aqui, só que aí tem que ver, vai ter uma iluminação, se tem 2 centímetros, a vassoura ela não chega aqui, aí vira a casa da barata, ou o lugar da poeira, né, que a gente vai estar evidenciando com a luz. Mas eu acho que passar um pano a gente consegue e tal. Teríamos que estudar. Creio que um espaçozinho maior seria interessante. Porque se você imagina só um pé de 15 centímetros com uma fita de LED embaixo, seria interessante, né? Exatamente. Eu acho, vamos ousar. Olha, Ed, adoro as sugestões. Ed, eu não sei se está certo, mas foi o que me veio aqui na cabeça agora. É pesquisar isso, eu gostei da ideia. Né? Vamos ver. Eu acho que dá certo, sim. Então, deixa eu voltar aqui para meu bloco de anotações. Aí, veja só. Eu queria que atrás de você, na parede que você está aí, tem a instalação de algumas coisas, não tem? Vira aí, que tem umas molduras aí atrás. Tem. Como é que você chama isso? Bozerie. Bozerie. Eu fiz, menino, que danada é Bozerie, minha gente, pelo amor de Deus. Mas aí, logicamente, eu fui depois ver, dar uma olhada. Essa dúvida, né? Eu fiz o que danada é Bozerie. Então, qual é a diferença o Bozerie? Veja que nome mais chique, Bozerie. Francês. É francês, né? Lógico. Francês. Mas isso popularmente, no nosso português, a gente pode chamar ele de quê? Se você vai comprar num lugar. Certo. Moldura? A Santa Luzia vende como roda-meio, né? Peças de roda-meio. Podem ser trabalhadas dessa forma, fazendo os cortes, para que ela fique com esse aspecto quadrado, retangular. E todo o Bozerie em si são essas molduras que ficam um pouquinho elevadas na parede, né? Isso. Entendi. Então, tudo que vai sacar um pouquinho na parede, né? Isso. Você pode comprar como roda-meio e usar como Bozerie. Aí pede pra Tati fazer um projeto bem bonito, bem divididinho. E a gente pode... Aí assim, se você esquecer o nome Bozerie, porque com certeza você vai esquecer, porque se for feito eu vou esquecer com certeza. Eu vou chamar de roda-meio e tá tudo certo. Roda-meio, moldura, vai dar tudo no mesmo Bozerie. Eu quero aquela moldura fininha, eu quero um Bozerie fininho, né, para poder instalar, vai dar certo. Perfeito. Geralmente não, eu creio que o mais fino é o de 2,5. 2,5, 3 centímetros, o mais fino. Ele tem outras espessuras, né? Tem sim. Tem até algumas marcas que tem aqueles que são cantos arredondados, né? Fica bem bonito. Sim, que tem os que são mais curvos, tem esses que são boleados com... Esse canto
em 45 graus, ele tem aquelas voltas. Uhum. Tipo, Esse aí que tá aí, foi você que aplicou? foi. Esse aqui é no estúdio da minha esposa. Ah, legal. Então aí a gente garante, né? O 45 aí tá 45. Uhum. Que legal. Então, todo mundo sabendo agora o que é Bozerie, aprendemos uma palavra em francês aqui, entendeu? Porque arquitetura também é idioma, né? Paulo é cultura. Então, vamos lá. Nossa pergunta aqui. Falamos também já dos portais, as recomendações. O portal, ele entra depois também da pintura? Primeira demão? Sim, antes da última demão, né? Antes da última demão. Antes da última demão, assim como também o rodapé. Exatamente. Perfeito. E aí, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Sim. Tu tem, nessa tua vivência, nesses 10 anos, né, iniciantes na área de papel de parede, praticamente, quais são os problemas que ficaram mais marcados para você e quais foram as soluções? Depois eu tenho uma história para compartilhar. Eu acho que o que me marcou mais foi há uns 7 anos atrás, que um cliente me chamou. Ele me ligou para agendar, eu não tinha a data que ele queria e a gente acabou não fechando. Ele fechou com outro aplicador e ele acabou não gostando. Aí aquela coisa de você querer agradar todo mundo, acho que é um erro muito grande isso. Isso se chama dificuldade de dizer não, viu? E ele me pediu para que eu fosse lá e tentasse arrumar o papel para ele. Eu caí na besteira e fui. O que aconteceu? Não tive como consertar, por mais que eu tentei. Não tive como consertar. E ele, ao invés de ele descontar a raiva dele na pessoa que aplicou, descontou a raiva dele em mim. Falou que eu tinha feito uma aplicação péssima na casa dele, que não me recomendaria. Falou na loja, falou para o arquiteto até. Eu fiquei sem saber o que fazer. Desse dia pra cá, eu escrevi e comecei a ler todo dia. Eu vi aquilo ali. Não conserto o trabalho de ninguém. Se a pessoa quiser um conserto, o que eu faço é retirar aquele e coloco um com a minha identidade naquela parede. Não conserto 1 centímetro de papel que não foi eu que apliquei. Entendeu? Tanto Perfeito. É que todas as aplicações durante todo esse tempo tá tudo agendado, tudo marcado. Se a pessoa me disser, foi você que aplicou em tal ano, tal mês, eu vou lá procuro se realmente foi eu que apliquei. Se não foi, desculpa, não tem. Você não Não tem. E qual foi o maior aprendizado, sabe? De colocar a minha identidade naquela parede, o meu modo de trabalhar, deixar tipo como se fosse pra minha casa, sem querer consertar nada de ninguém, que você acaba se Perfeito. Então você faz com amor, exerce aí a sua profissão. É de uma técnica, é de um capricho que eu já tive o prazer de ver. Então eu tô com Marina, viu? Estou com Marina. Quando Marina deu o depoimento, eu assim, acho que você realmente é um grande profissional hoje na área em Recife. Pernambuco tem excelentes profissionais, mas você é um realmente que se destaca, né? Só complementando, eu penso assim que o trabalho que a gente faz não tem acabamento. Não é o acabamento, o meu corte que vai fazer a diferença. O trabalho do papel de parede é o acabamento do apartamento. Não é o meu corte. E sim, o papel de parede lá, ele é o acabamento do apartamento. Tanto é que ele é, bem dizer, o último a entrar na obra, né? Então, depois, inclusive, de faxina, né? Uma faxina mais fina, de tudo. Exatamente. Então, por lei, ele é o acabamento. Não é os meus cortes que vai falar assim, o meu acabamento é bom. Não. O meu trabalho é o acabamento. Perfeito. E mostra-se realmente. E aí, Kelvin está colocando aqui, ó. Quando se ama o que faz, o resultado é outro.
tô contigo, Kelvin, indo e vindo, porque Kelvin é uma pessoa que amo o que faz, eu conheço o trabalho dele, entendeu? Então, eu vejo a sinceridade nas palavras que ele colocou e conheço o teu trabalho, Paulo, sei que é uma coisa realmente diferenciada, tanto é que hoje muita gente entrou aqui e as pessoas, além de Marina, claro, porque Marina não conta, entendeu? Mas além de Marina e além de mim também, que não conta, porque se eu não confiasse, não estaria aqui, né? A gente não estaria aqui trocando uma ideia. Mas existiram vários outros profissionais aqui. Maria está falando aqui também que super indica. Então, outros profissionais entraram aqui também para poder deixar um depoimento. A Dri Cavalcante também, minha amada linda, também entrou, estava aqui com a gente. Então, assim, quando você ama o que faz, realmente o brilho começa a ser natural e as pessoas elas começam a perceber isso, porque você faz o seu melhor. Né? Acho que desde o momento que o cliente te liga até a entrega daquele trabalho, daquele apartamento, daquela parede, tem muito amor envolvido ali, né? Porque quando o cliente me liga para agendar, eu já acho que é automático na minha cabeça, eu já fico imaginando sem eu nem conhecer o apartamento, eu fico imaginando a parede. Veja, que amor, meu Deus. De rolos. Aí eu fico imaginando, nossa, como será que é? Será que tem, não sei, a vista Cíntia, imaginando. Cíntia, a arquiteta que está sempre aqui nas nossas lives, inclusive, Cíntia, obrigada. Ela está dizendo aqui que não conheço, mas quero conhecer. Como assim, Cíntia? Você não conhece Paulo, da Project Decor? Como? Não conhece? Olha, vai conhecer, mas veja só, se você já sabe os projetos, você vai... pois é. Se sabe os projetos hoje que vai usar papel de parede, já ligue, viu? Para entrar em julho, para ver se ele tem agenda. Porque o bicho é concorrido. Não, eu estou só preparando o pessoal. Mas ele tem agenda assim, se organizando. Só não liga assim, quero para semana que vem. Não dá, né? Mas é difícil. Mas hoje tu podes. Veja bem, meu amor, hoje não dá tão bem, né? Mas tipo 2 semanas na frente, né? A gente consegue se organizar. Paulo, eu vou compartilhar também uma experiência que eu tive, né? E essa experiência você até depois publicou no seu Instagram, que foi a experiência de instalar o papel de parede enfim, a gente foi contratado para fazer o processo de decoração, o apartamento já tinha sido reformado, tal, e a gente entrou com algumas cerejas do bolo, né? Então o papel de parede foi uma das situações, e isso já faz uns 5, 6 anos, já faz mais, acho que um pouquinho. E aí a gente instalou, foi feita a instalação do papel de parede, passou um tempo depois, o papel de parede ele começou a cair, descolar inteiro, todo o papel de parede. E aí eu comecei a observar o acabamento da pintura que tinha no apartamento. A gente depois fez uma lixa, pintou, ok, o papel de parede estava lá. Só que isso começou a acontecer em adesivo e outro papel de parede. E aí eu percebi que a tinta acetinada, ela estava reagindo com a cola do papel de parede, porque algumas pessoas, aquela coisa... vou entrar aqui com a parede acetinada, vou pintar tudo. Eu já comprei a tinta, vou fazer tudo. E o pintor já emassou aqui na régua, vai usar o acetinado, eu vou usar acetinado em tudo. Então, depois a gente fez uma relação com o efeito químico do acetinado e a cola. Um tempo depois, eles reagem e o papel de parede ele vem a soltar. Meio que neutraliza. E aí, a ação da cola deve ser, né? Exatamente. Então, foi uma coisa assim também de vivência, né, de observação e de pesquisa e de perguntar também às outras pessoas que fizeram, que instalam e entender e aí ver que, bem, se essa parede aqui é acetinada, essa outra também, essa outra aqui só tinha os adesivos, tudo começou a cair, tem alguma coisa em comum, né, tem um porquê. E aí foi quando a gente descobriu que paredes acetinadas realmente elas têm então essa foi uma vivência, foi um problema que a gente teve, né, durante as instalações. E a solução foi, não pinta, mas a parede faz um isolamento, né, a gente pinta com uma tinta acrílica fosca, normal a parede, e a gente inclusive indica na planta de pintura onde é que são essas paredes para poder o pintor deixar ali o espacinho reservado para entrar com papel de parede e outras coisas, né? Só um complemento nessa questão da tinta.
Porque a tinta acetinada, eu não sei se você já fez esse teste, se você pegar na parede assim, um descascadinho e puxar a tinta, ela vem saindo quase toda. Tipo uma parte, ela sai uma parte, como se fosse um plástico. Aí você imagina, Isso. a gente falou da absorção. Se aquela tinta, ela isola tanto a parede e ela sai, ela não tem absorção. Ela não absorve essa cola. Então, Exato. além da reação que aconteceu, ela também tem um mínimo de absorção. Então a cola tá. Se você tirar o papel de parede dessa parede da tinta acetinada, tirar esse papel, pegar o verso dele e molhar, você vai ver que ele vai começar a soltar a cola vai começar a se dissolver, porque a cola não foi absorvida pela parede, ela tá toda ali no papel, entendeu? Eu não sei o porquê do adesivo, eu não entro muito a fundo nessa parte do adesivo, mas eu creio que essa questão da absorção tá completamente ligada a esse papel que tá descolando. Perfeito, Paulo. Eu olhando aqui minha fila de perguntas, vê só a quantidade de perguntas aqui. Eita, chegou, a Camila mandou mais uma pergunta aqui. Vamos embora, Camila. De quanto tempo tem que trocar papel, Paulo? Tem algum período específico? Olha, Camila, vai depender do seu gosto. Se você quer sua casa bonita todo ano. Veja, Paulo, já fazendo merchan. Mas geralmente o fabricante dá uma garantia de 10 anos. É claro que isso é muito difícil. Você está trocando papel de 10 em 10 anos, vai ficando antigo, obsoleto e tal. Não tem, acho que não tem. Não tem uma regra, né? É aquela coisa, regra, se você fez uma pintura, enjoou da pintura, você pinta. Se tá com papel de parede, fez uma coisa, lançou. Claro, se você investiu um certo valor no papel de parede, você vai deixar ali uns 5 anos até você esquecer o valor que você pagou no papel, né? Imagina também você com criança em casa, com cachorrinho, com gato. O papel passou de um ano, ele não é mais a mesma coisa. Já aconteceu da gente trocar papel pelo simples fato de ter um cachorro grande na casa e ele só gostar de dormir encostado no papel. Acabou virando uma mancha de sujeira em volta Bichinho. de onde ele dormia. Casinha dele. Ele tinha a caminha dele. Você não acredita. A dona tirava a caminha, colocava no quarto dela, no ar-condicionado, não, ele arrastava, ele pegava a caminha e colocava no lugar dele. Ele só dormia ali. Aí ela trocou o papel de parede para não trocar o canto dele, que ele já não queria trocar. Colocou um papel ou bem mais dá o cachorro, né? Ela se adaptou ao cachorro, não o cachorro se adaptou a ela. Certo, então, certo. Não tem um tempo determinado. Eu não vejo assim. Perfeito. É aquela coisa, botou um papel de parede. Não tá mais curtindo aquela estampa ou tá querendo dar uma inovada sem fazer grandes reformas. 2, 3, 5 anos depois, pode tocar, não tem problema. A retirada do papel também é super tranquilo. Você com uma parede aí de 1, 2 rolos de papel, você retira aí esse papel com meia hora, 20 minutos. E com mais uma horinha você já está com o seu ambiente totalmente diferente do que era antes. Então é uma coisa muito rápida, prática para se fazer e mudar o seu ambiente assim. Esses papéis que são laváveis, que já consideram papel de parede lavável, você tem experiência legal com ele? Ele realmente é lavável? Olha, em primeiro lugar, vai ter complicação isso. Eu não acho que nenhum papel é lavável. Nenhum papel. Não existe papel lavável. Pode-se passar pano, limpar com uma escovinha, dar uma esfregadinha de leve. Porque, gente, não deixa de ser papel. Papel se desfaz com umidade. Não deixa de ser papel. Vamos arranjar inimigos, Paulo. Ele tem dupla camada. Aquela dupla camada, ela impermeabiliza de não entrar água. Mas imagina só, tem a emenda. Se você começar a molhar essa emenda, a emenda começa a absorver a água. Absorvendo a água, a emenda vai começar a virar. Ela vai virando. Essa semana eu recebi um WhatsApp de uma cliente que me mandou que a emenda do papel estava toda virando, estava igual uma flor assim a emenda.
toda. Por quê? Porque molhou. A fachada do prédio molhou, teve a umidade e não, fachada não, desculpa. Ela deixou a janela aberta, choveu. Eita. E molhou. O papel não absorveu nada, só a emenda que absorveu e virou. Entendeu? Então, vamos colocar assim, o papel é lavável, só não na emenda. Só não... Só não na emenda. Pronto, Melhor, então a gente ganha. Confusão. Pronto, menos. Pronto, ganhamos algumas coisas positivas agora aqui, porque estava com alguns inimigos. O pessoal não ia gostar muito. Suelen chegou nos 45 no tempo. O importante é que você chegou, meu amor, não tem problema, até porque eu já disse. E os amigos que estão com a gente até agora. Vai estar tudo no YouTube. Também, ó, Jonathan, muito bom aplicador. A gente se conheceu pelo Instagram, as mesmas formas de trabalhar, de divulgar, de falar. Muito bom. Perfeito. Então, Jonathan, deixa escrito aqui teu Instagram para a gente poder depois ver as instalações dele também. Rio Grande do Sul, é? Ah, não trabalho em Recife. Mas não tem problema. Deixa aqui, porque aí, Jonathan, a gente vai depois compartilhar também o teu Insta para poder os arquitetos, né? Não sei se são todos de Recife, as pessoas que estão assistindo a gente agora. Mas depois a gente vai pro YouTube e marca. Paulo é o melhor cara que eu conheço. Oh, tá vendo, Paulo? Veja que pessoa boa. Que bom. Que bom. Paulo, estamos aqui com a minha fila aqui das perguntas todas respondidas. Eu acho que a princípio... eu tenho uma pergunta. Peraí, mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho. Tem alguma diferença ou dificuldade para poder instalar papel de parede, que são aqueles papéis que tem brilho, o que chamam de mica? Sim, tem. O mica, se vocês passar demais a espátula nele, igual um papel convencional, ele acaba se soltando aquelas farelos finos dele, aquele revestimento que ele tem, entendeu? Então, o interessante é não forçar demais a espátula nele. Eu passo sim a espátula, às vezes até um rolo é bom. Você pega um rolo de passar tinta e tira aquela espuma dele ou aquela... E usa só aquela a proteção que vem. Que é um caninho. E também dá para se fazer essa aplicação sem danificar esse papel. Entendeu? Entendi. Tem algum outro papel específico também ou só o mica? Papéis também que tem o brilho colado nele, a espátula pode tirar esse brilho. Então, você revestir essa espátula com um pano úmido também é bom. Essa questão do rolo é maravilhoso, que não tira nada, usa a espátula só para dar acabamento nos cantos, entendeu? Perfeito. Com o máximo de cuidado, né? Ah, que legal. Que legal, assim, uma live incrível, cheia de conhecimento, cheia de dicas, cheia de revelações, de trocas de carinho, muitas perguntas aqui das pessoas que entraram. Eu estou muito feliz, Paulo, de verdade, assim, Eu estou feliz pelo convite. Com sua disponibilidade. Para vocês que não sabem, Paulo se diz uma pessoa tímida. Eu sou tímida. Veja só. Então eu queria que você deixasse então registrado o seu Instagram, porque as pessoas vão sair daqui e vão ver os seus vídeos lá no Instagram para ver quão tímido você é. Na câmera a gente dribla um pouquinho a timidez, mas assim, no dia a dia eu sou uma pessoa tímida. Ó, Ed tá aqui deixando amor a live, sucesso para todos nós, Ed, sucesso pra gente, né? Exatamente. Vamos embora, Marina. Marina, se quiser sugerir algum tema, manda pra gente que a gente providencia uma live, a gente se organiza, que eu tô numa maratona de live para trazer conhecimento e compartilhar o conhecimento, né? E aí, o teu Insta, Paulo, deixa aqui registrado pra gente. A Project, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, mais fácil. Pronto. A Project Decor. Pronto, que aí eu também vou botar aqui o A Project. O teu projeto é Project com C, né? Isso. Decor. Porque eu vou escrever também, porque talvez vou botar aqui um arroba. Já que eu fiz o desenho aqui, me meti, então tá aqui, ó. A Project Decor. Isso. Paulo dando
show aqui de conhecimento, de É simpatia, isso. de amabilidade. Não vou mentir. Eita, Camila tá esperando você ir para o Paraná para instalar os papéis dela. Você E eu já instala em instalei outros. papel para ela lá no Paraná. Agora a gente vai só Olha trocar. aí. Olha aí, Camila, veja aí. Então, vamos lá, só trocar o papel. E aí, Paulo, eu queria agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente. Queria agradecer mais uma vez, Paulo, pela sua disponibilidade, porque eu sei que você estava até agora trabalhando e chegou Tá. direto. Chegou A gente direto, falou entendeu? antes da live, eu correndo no trânsito. Eu falei, caramba, será que vai dar tempo de eu chegar? Mas vai. Vai. Deu, graças a Deus. E aí a 2 gente, minutos pra... atrasado. Não, mas aí estava aqui com a gente, eu estava me apresentando, falando do momento das nossas lives, que está tudo lá no YouTube. E, Paulo, você, a partir de agora, está liberado, né? As pessoas que quiserem conhecer o trabalho de Paulo podem passar lá na Project Decor. Paulo está aí há mais de 10 anos trabalhando na área. É só clicar. Qualquer dúvida que tiver, a gente responde com a maior boa vontade. Não é só para agendar, não. Pode tirar suas dúvidas. A gente atende também muita pessoa. Eu tô na loja, me tira uma dúvida aqui na hora, pode ligar, a gente tira. Rapaz, o pessoal vai ligar. Pode, o pessoal pode. vai ligar. Pode. Importante. Eu acho que Tem muita mensagem para fazer um compilado à noite, porque tem dia que é tão frenético. puxado, né? Que não dá tempo. Que bom, Mas que a bom. gente É o resultado. Resultado do seu trabalho, dedicação, e como algumas pessoas já disseram aqui, você faz com amor, então não seria diferente. Com certeza. Paulo, muito obrigada, bom descanso, excelente noite. Obrigado, Tati. Beijão, Obrigada pessoal. também. Tchau.